Na verdade, o tema que a gente vai trazer hoje à noite, o Senhor tinha falado comigo em dezembro de 2025. Deus me deu duas palavras, na verdade. Uma era sobre essa igreja local, sobre um tempo de zelo no serviço, de um esforço dobrado para enriquecer a casa e edificar. E eu cheguei até a compartilhar com Claudinha, acho que com Thalita também, que são lideranças. Mas o outro, o Senhor deu para a minha vida. E aí eu queria que a mídia ainda não espelhasse o tema, mas a gente vai ler um versículo que está lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Eu vou ler em duas versões, e aí a gente chega onde Deus quer. Tiago, capítulo 4, versículo 8, na NVI, vai dizer: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Na King James, a Bíblia vai falar: achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós. Fale comigo, achegai-vos. Pronto. Eu vou lhe pedir perdão desde já. Todas as vezes que eu estou lá em cima com os adolescentes, eu sempre falo para eles: fale comigo. Já tá? Então, é só para a gente juntos chegar no que Deus quer tratar. O tema da noite que a gente vai tratar hoje é achegai-vos a Deus. Na verdade, eu sinto uma nota desde a virada do ano que Deus ele tem chamado a igreja, o corpo de Cristo, para cada vez mais estar perto dele. A palavra achegai-vos, ela vem do termo de se aproximar, de estar perto, de estar sendo tratado ali juntinho, né? E aí a gente vê Deus falando para a gente: olha, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então é um convite que você vai e ao mesmo tempo ele já está te dando uma resposta. É a mão que você estende e ao mesmo tempo ele já está pegando. Então o convite do Senhor para esse tempo, mas não só para esse tempo, eu costumo falar que tem palavras que são para o ano, mas tem palavras que são até a volta de Jesus. Então esse convite do Senhor para a sua igreja é até a sua eternidade. Precisa estar em nós uma consciência de cada vez mais estarmos nos achegando à presença de Deus, porque é lá que a gente vai receber as instruções. Então não tem como viver uma vida cristã sem conhecer aquele que você está perto. Então nós só temos autoridade de falar da palavra de Deus se nós conhecemos aquele de quem falamos. O entendimento que a gente tem que passar, não só para as nossas vidas, mas para com aqueles que a gente está abençoando e edificando. Eu pensei que não ia ter tempo hoje, eu estava tão feliz que eu não ia me preocupar. Mas é de realmente passar para as pessoas o que a gente vive. Não é uma vida leviana, que a gente só fala de coração. Não, é uma vida íntegra. É uma vida que a gente fala, mas a gente conhece. É uma vida de que a gente mostra, mas a gente já foi e teve proveito daquilo. Então, o convite do Senhor para nós, nesse tempo, é achegai-vos. Amém? Eu escrevi algo aqui que é: Deus está nos convidando a nos aproximar dEle com um convite intencional de transformação e purificação. Se você ver, tem uma parte do versículo que ele vai falar. São dois convites, na verdade. Um de se aproximar e o segundo é: limpe as mãos para ter uma purificação. Quando Deus chama a gente para ter uma vida transformada por Ele, a gente já tem um primeiro convite, que é se achegar. Agora, o convite de purificação só acontece se você identifica quem está te chamando. Então, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, e Ele foi lá como um cordeiro mudo, né? Passou por aquele processo, ressuscitou, veio aos discípulos, deixou uma mensagem que é para a gente ir pregar o Evangelho. Mas a purificação, que é uma vida que nos leva a um processo de santificação também, só ocorre quando a gente está perto da fonte. A gente escuta muito aqui, eu acho que Claudinha passou um tempo falando sobre isso nos atalaias, né? Sobre as águas dos rios que limpam, sobre as águas que estão nos purificando. Você só toma banho para se limpar quando você entra debaixo do chuveiro. Você só nada ao profundo quando você afunda. Não tem como igreja, a gente está vivendo uma vida no nível acima, sem nos purificar com aquele que quer nos dar uma água que jorra, sem nos achegar àquele que quer nos dar não só uma biga que pinga, 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 mas é um rio que escorre, que ecoa, não só para a nossa vida, mas para abençoar o próximo. Amém? Eu queria que a gente voltasse rapidinho no versículo 7 de Tiago. Se a mídia puder espelhar, mas eu também posso abrir aqui. Pronto. Vai falar: portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele
Vamos lá de vós. E ele fugirá de vós. Cadê Lulu? Vem cá, meu amor. É meu bebê. Ela tem um bebê. Ela é o bebê dos pais dela. Mas é meu bebê também. Você não é o diabo. Tá certo? É uma bênção, uma princesa. Mas aqui a gente vai ver o seguinte. Portanto, sujeitai-vos a Deus. A nossa sujeição, ela é a Deus. E aqui a gente vai ter a resistência, ela é o diabo. Então, você cuidadosamente vai me empurrar. Tá certo? Mas é cuidadosamente, para a gente poder continuar na parceria. Então, a Bíblia está falando, que também quando ela está muito animada, ela dá-lhe umas brincadeira, venha. Então, a Bíblia está falando, olha, o sujeitar, né, primeiramente, ao Senhor. Calma, agora não. Agora não. Rapidinho. O sujeitar, ele é primeiro ao Senhor, né? Então, você se sujeita mergulhando na presença e na palavra. Sujeitar. Mas o resistir, que Luísa não é o diabo, é o diabo. Então, quando o diabo está te apertando, te puxando, você está em sinal de resistência. Fale comigo, resistência. Pronto. Linda. Pronto. É isso aqui. A gente que é da fé, a gente costuma ter uma palavra muito boa no nosso coração, que é a palavra da fé. Criei, por isso falei. E estamos aqui resistindo. E mesmo que venha o sangue na canela, eu não abro. Eu amo isso. Porque quando eu me converti, eu tinha 14 anos. E o ser humano, quando se converte, ele fica atacado. Ele já quer se identificar onde é que ele está. Se ele está no 5.2 ministério, se não está, está no Ministério da Reconciliação. É o Ministério da Reconciliação. Se não está ali, está aqui. Rafa. Mas eu vivia muito atacada. Eu queria descobrir o meu chamado. 14 anos eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho tempo, está voltando. Eu chegava no culto e falava, gente, vai ter a palavra, mas cadê o mover? Porque no meio do mover, Deus vai falar comigo o que eu sou. E eu me lembro que eu ficava nisso, e nada. Eu falava, meu Deus, não vai dar tempo. Não sei, e agora? Como é que eu vou, né? Mas, onde é que eu quero chegar? Às vezes a nossa pressa, ele nos desvia do centro que é a palavra. Existirão sim ocasiões que pessoas vão chegar para você e vai dizer, olha, você tem um dom tal, ele veio lhe movendo aqui. Mas a fonte que te sustenta e te firma, que fala que você é Deus. É a palavra. Então, se você quer descobrir o seu chamado, o seu propósito, você vai para ele. Nós nos guiamos e honramos os profetas e honramos as profecias e guardamos. Mas a profecia só existe porque existe uma palavra. Se não tem palavra, não tem onde se sustentar, não tem onde você pisa em cima. Entende? E aí, nessa questão de sujeitar e resistir, a gente precisa entender uma coisa. Só resiste quem se sujeita. Por mais convicção, por mais adrenalina, por mais focado que a gente esteja em ganhar o mundo e salvar os perdidos, se você não se encher da palavra, se não encher o seu toque, você não tem como resistir. Até porque a resistência ela é uma oposição. Você tem que estar pronto, tem que estar firme. Eu joguei basquete, não parece. Mas eu joguei basquete, vou explicar. O pastor fez, não mesmo. Mas eu joguei basquete porque eu tinha sobrepeso. Na verdade, eu já estava na obesidade nível 1 para o nível 2, com 11 anos. Sempre foi comi muito. Mas eu estava com sobrepeso, eu não gostava de academia, meu pai me botava para correr de manhã, eu já ia reclamando e voltava reclamando também. E chorava para minha avó, por favor, a senhora não fez isso com ele, porque ele está fazendo isso comigo. Enfim, e aí, perto da minha casa tinha um Sesc, e lá tinha o jogo de basquete e vôlei. Aí minha avó falou, vamos, vou levar. Falando nisso, eu não sei onde é. Beijo, vó. Ela disse que estaria me assistindo. Saí de casa, ela falou, vou ligar no YouTube, na próxima eu tô lá. Eu falei, amém, guardarei no meu coração. Um beijo para minha vovó. Mas ela falou, vamos. Aí eu falei, vamos. Chegamos lá, aí eu vi as meninas tudo. Que basquete é um jogo que não para. Eu falava, gente, na posição que eu tô aqui, eu não vou correr. Deu 1 minuto, acabou para mim. Vou embora, porque você não tem resistência para aquilo. E eu me lembro que meu técnico, eu fiquei 1 ano assim, treinando, indo, não indo. Era 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Tenho isso como hoje. Quando eu completei 12 anos, minhas amigas começaram a ir competir. Rio de Janeiro, São Paulo. E eu sempre fui a menina que gosta de viagem. Meus amigos sabem. Viagem e férias, tô dentro. Vem comigo. E eu via as minhas amigas indo embora. Eu falava, gente, eu quero ir também.
E meu técnico, muito feliz da vida, ele me chamou. Sabe aquele gabinete que só está você, a pessoa, o Espírito Santo, e o silêncio? Ele falou, olha, Emily, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo que você quer crescer, eu vejo que você não quer ficar mais nessa vida aí, gorda do jeito que você... E ele era assim mesmo, gorda do jeito que você tá. Você só tem 12 anos, quando tiver com 16... Era assim. Quando tiver com 16, vai estar como? Nem vai conseguir sentar na cadeira, mas eu quero lhe ajudar. Eu falei, também, depois de tanta humilhação, tem que ter uma ajuda. Ele, não, eu quero lhe ajudar. Vamos fazer o seguinte, você quer emagrecer? Eu falei, agora. Pensei que ele ia pegar uma injeção e aplicar. Ele, não tem injeção. A injeção é o seguinte, você vai trabalhar uma coisa com você que se chama disciplina. Aí eu, tá. Sempre fui disciplinada pela minha avó, sempre ia para a escola, nunca batei aula. Tá ótimo. Ele, além da disciplina, você vai trabalhar uma coisa que se chama motivação. Às vezes você vai estar super querendo e às vezes não. Mas você esquece a motivação e foca na disciplina. Eu falei, tá, simbora. Sei que eu fui, fiquei 2 anos na mão dele. E tinha uma dieta muito regrada, tinha tudo muito direitinho. Eu treinava muito, eu corria muito. Eu subia a quadra, descia, e depois ele me botava na academia, eu chorava. Todos os fins de treino acabavam em choro. Mas eu emagreci. Eu me lembro que eu saí em 2019, antes da pandemia, eu pesava 54 quilos. Ele me deixou do jeito que ele falou que iria deixar. Agora, claro, eu me submeti ao que ele queria. Era dieta regrada. Não era refrigerante, pipoca, doce, não era. Vai treinar mais que todo mundo. Vai chegar mais cedo que todo mundo. Vai embora depois que todo mundo. O pessoal indo embora e eu subindo escada. As meninas me davam tchau para ir lanchar e eu dentro da academia pegando peso. Eu falava, meu Deus, não é para mim. Eu quero ir com os que vão, eu não quero permanecer. Mas isso tudo é para quê? Veja como é incrível. A gente às vezes se submete tão bem ao que uma pessoa pede a gente. O que é que ele pediu a mim? Siga uma dieta regrada, treine mais que todo mundo, chegue antes de todo mundo. Tá? Aí estava pedindo para um adolescente, né? E mesmo assim, eu tinha um foco. Qual era? Emagrecer, competir, viajar. Eu queria. Quando a gente vem para a Bíblia, às vezes Deus fala uma coisa tão... E a gente se perde. Olha, o resistir é Satanás. O sujeitar é a Deus. A gente se perde em meio às informações da velocidade e a gente só quer resistir. A gente só quer estar na posição de somos da fé, estamos aqui, tá tudo certo, porque a palavra realmente fala sobre isso. Mas antes tem uma instrução, é sujeitar. É se humilhar debaixo da potente mão e falar, Senhor, eu não saio daqui até eu ter uma instrução. Eu não saio daqui até saber como eu vou lutar essa guerra. Porque a nossa vida, a nossa guerra não é sobre carne e sangue. Então esquece o teu irmão. O teu irmão não te fez nada. A nossa guerra é sobre principados e potestades. E a gente fica querendo identificar uma maneira de resistir, de ir. Não tem resistência sem sujeição. Não tem resistência sem humilhação perante o Senhor. A frase do humilhado vai ser exaltado. Não, querido, isso não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas também não querem nem te ver humilhado. Esquece isso. A frase é sujeitai-vos, humilhai-vos perante o Senhor. Amém? Fale comigo, sujeitai-vos. O cumprimento do nosso propósito na terra, em tornar Jesus conhecido, só acontece quando nos achegamos a Deus, em submissão à sua palavra, permitindo que Ele purifique nossas mãos e transforme o nosso coração. Quando Deus me falou isso, eu fiquei pensando, olha, Ele vai falar que o cumprimento do nosso propósito na terra. E aí, o nosso propósito na terra, a gente tem que entender uma coisa. Existe uma diferença entre propósito e chamado. Alguns foram chamados para ser profetas, outros mestres, já outros apóstolos. Mas todos fomos chamados para o ministério da reconciliação. Você vê a diferença? Então, muitos vão ter chamados em várias coisas. Mas o todo tem um propósito que é entregar Jesus. Falei uma vez para os adolescentes isso, pregando sobre evangelismo. Qual é o nosso propósito na terra? É aceitar Jesus, é se entender a identificação dele conosco, é meditar na sua palavra. E aí, para o quê? Para pregar ele.
Porque que por mais seja legal a plataforma que te dá um microfone ou que te dá uma visibilidade na rede social, isso não é o todo. O nosso foco como cristãos que estamos aqui reunidos é para injetar a palavra dentro de nós e pregar o outro. E o ministério da reconciliação ele só vai acontecer quando nós entendemos isso. Plataforma é bom, é uma bênção. O quanto eu sou enriquecida e transformada durante todos esses anos. Por homens e mulheres de Deus que vieram aqui e liberaram o que tinha dentro do seu coração. Mas não é só isso. Que na verdade nem é sobre isso. É sobre você entender. Eu tenho uma palavra, eu me achego a Ele, é Jesus. E aí quando eu identifico isso, o ministério da reconciliação. Aproximar outros com Cristo. Eu creio que é 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18. Vamos lá. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Próximo. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Próximo. Acho que é até aí. Tá. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Ah, tem aqui. E eu me virando, perdão, tem aqui, ó, na minha cara. É forte. Tem aqui. Pronto. Aí chegamos. Por que pregamos o evangelho? Por que pagamos preço? E na verdade não é nem um preço, porque é um prazer. Buscar, meditar. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, estou pagando um preço, porque eu abdiquei da minha casa, da minha família, do meu ministério, do meu trabalho, larguei tudo, fui trabalhar. Não, queridos. Você não fez nada. Você, pelo contrário, nós identificamos Cristo e seguimos a Ele. Até porque Ele disse, olha, a cruz carrega. Então ele vai dizer, olha, vocês são embaixadores, mas vocês têm uma mensagem. Eu reconciliei por meio de Jesus, meu próprio filho, a humanidade comigo. Agora está para vocês. O se achegar a Deus, o entender o que Ele quer, é muito mais para poder abençoar o outro. É muito mais para poder edificar, construir, abençoar e transformar o outro. Rendição, purificação e transformação é uma coisa só, é um caminho. O outro. Vamos ser transformados, fomos redimidos. Mas tudo que fazemos hoje é para abençoar o outro. Amém? Amém. Simbora. Precisamos entender... Não, vamos lá. Aqui. Hebreus capítulo 4, no versículo 12. A gente vai até o 16. Hebreus 4... Aqui, Jesus está falando de Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E o versículo 14, ele vai falar, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer ou interceder das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fale comigo, ocasião oportuna. Outra coisa, fale comigo, passemos. Essa é uma palavra que está se falando muito, acho que Dedé falou no culto de sábado com jovens, e Claudinha também falou sobre domingo, falando sobre a eternidade. Vamos lá. Aqui ele vai deixar uma dica muito legal para a gente, que é, Jesus é o sumo sacerdote que passou por todas as coisas aqui da terra. Então, ele veio e passou por todo tipo de tentação, provação e adversidade. Então, ele foi tentado como homem? Foi, porque ele veio em carne. Entende? Então, ele passou por tudo que nós passamos hoje em dia. Agora, tem uma questão aqui que ele falou.
Para vocês que estão aqui, acheguem-se, portanto, confiadamente ao trono da graça. Para o quê? Receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Precisamos entender que iremos passar por provações, aflições e adversidade, mas precisamos estar convictos naquele que passou por todas elas e não cedeu e nem pecou. Em tempo de passar, precisamos nos achegar. Achei isso interessante. Às vezes a gente passa por algumas questões e a gente tem a primeira nota de quando está acontecendo alguma coisa é pegar o celular e ligar para alguém. Geralmente eu mando, Gigi, ora por mim. Eu falo, Gi, tu orou? Eu vou orar. Não, Gi, é para orar agora. A pressão está vindo, ora por mim, Gigi. É uma intercessora arretada. E Maria Elisa está chegando aí, vice, no nível de intercessão. Mas a gente se esquece de uma coisa. O passar, todo mundo vai passar. Então, vai vir para todo mundo adversidades, vai vir para todos aqui tentação. Mas nós precisamos entender que isso é um momento que passa. A questão é, como é que a gente está passando? Porque se a gente está passando, e quando a gente passa, é o momento que a gente mais se achega ao Senhor. É o momento que a gente mais fica convicto na sua presença. É o momento que a gente chega no trono da graça e fala, Senhor, misericórdia e graça. Não como um desespero, mas realmente eu preciso receber disso para transbordar disso. É uma bênção, a gente vai passar. E passou para o outro lado. Agora, se no momento da tentação, da pressão, a gente sai, a gente se afasta, a gente está comunicando ao Senhor. A gente está comunicando que a gente não acredita e nem credibiliza totalmente a sua palavra. Porque só serve quando nos serve. Então, só serve quando estamos bem, quando estamos no barco e vai tudo bem. Agora, na primeira que vier a tempestade, a gente fala, não, Senhor, aqui não dá não. Eu esperar para o Senhor resolver isso, uma ligação para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, resolve. Ele paga. A gente está fazendo escola de ministros. E existe, aleluia, existe uma pré-matrícula. Existe um processo de pré-matrícula, matrícula e foi aprovado. E aí tem as mensalidades. E quando o pastor me deu autorização para eu fazer, eu conversei com ele, falei, tá certo, vou preencher, cheguei em casa. Aí eu preenchi. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, o quanto antes eu entregar, é tanto que eu fico com o Rafael direto. Rafael, lê esse livro, tá chegando, não sei o quê. Eu já estou lendo, porque assim, eu estou lendo, eu vou entregar. Se eu cedo, eu sei que minha carne vai dizer... Não, vai ficar. E aí eu li todo o processo de pré-matrícula. Li ficha por ficha, RG, CPF, entreguei tudo, botei dom, botei isso, tudo certo. Pré. Passou. Aí mandaram uma mensagem para mim. Processo de matrícula, você tem que entregar documentos tal. Olhei todos os documentos, já fui nas pastas de lá de casa, vão me entregar isso, vão me entregar. Foi, entreguei. Ótimo. Reunião de introdução. Tá tudo ótimo. Reunião de introdução. Não, vocês que entregaram o documento, uma benção e tal, mas a gente tem que alertar para alguns. A matrícula, vamos supor que hoje era dia 15. A matrícula tem que ser paga, enviada para o e-mail até o dia 17. Eu falei, a matrícula? Que matrícula? Eu falei, não, a pré eu já fiz, está tudo certo. É, até o dia 17. Eu falei... Ótimo, acabou a reunião para mim. Falaram muita coisa e eu só estava naquela questão. A matrícula, em que momento eu perdi aquilo ali? E tinha no texto, uma matrícula, valor tal, você envia pelo... Na verdade, eles enviaram isso pelo e-mail. Meu e-mail, 30 por 30, não entra mais nada. Aí eu falei, ótimo. Acabou a reunião, a primeira coisa que eu fiz, Senhor Deus, Jeová Jireh, agora vai se manifestar essa matrícula. E era dia 17. Eu falei, ótimo, entreguei, orei, agora é só agradecer ao Senhor. Sabe aquela oração que você dá a Deus, é 1 minuto, você já pega de volta? Não, eu resolvo. Eu me lembro que eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, que eu sentei, só foi a informação da oração, a matrícula. Quando eu ia pegar meu celular para ligar para o meu pai, para ligar para minha avó, para dizer, meu Deus, me dá um cartão, me dá alguma coisa, Deus falou, então você não confia em mim. Então, você não me conhece, o Jireh. Você conhece aquele que te dá a provisão. Você reconhece a provisão, mas você não reconhece quem te dá a provisão. A gente vem de uma geração, a gente jovem, você vai ver isso com alguns ministrandos aqui, é tudo muito rápido. É tudo para agora.
A minha avó, ela fica assim, sai de perto de mim com essa tua agonia, que eu não aguento. Vai conversar com teu pai. Comigo não, eu falo, vó, mas tem que ser pra... Agora não. Agora não dá. E aí a Bíblia está falando para a gente, olha, a mensagem tem um sumo sacerdote que passou pelo que você está passando, mas que em nada cedeu. Agora, por que nada ele cedeu? Jesus sempre disse, eu faço o que eu ouço o Pai falar, e eu faço o que Deus, e eu vejo que, eu faço o que eu ouço de Deus, eu falo o que eu ouço do meu Pai e faço o que ele... O que fez ele fazer, chegou a informação. Eu vejo que meu pai. A questão, o que Deus coloca para a gente é, vocês vão passar. Agora, no momento de passar, vem para perto. Porque você vai ouvir de mim o que você tem que fazer. Você vai ver de mim aonde que você tem que se mover. Nesse negócio bagunçado, vai ser de mim o que você tem que retirar. É o mesmo convite que Jesus falou. Eu falo o que vejo meu Pai falar. Ouço. A questão é que a gente não... Existe um tempo para a gente fazer isso. E a gente não quer esperar. A espera deveria ser para glorificação e graça. A gente transforma em desculpa e desgraça. É doloroso. Esperar se tornou crucial. Deus não está falando, enquanto Deus está falando um monte. Mas não gritando, não pegando o profeta e colocando o dedo na tua cara, até porque ele quer que ele tenha relacionamento com você. Então venha você para perto dele, venha você se chegar a ele, venha você ter autoridade de filho, mas conhecendo o Pai. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 18, versículo 28. Na verdade, é Mateus 11, 28. Perdão. Vai falar, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Veja que legal. Jesus, ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu me aliviarei. Aí tem um ponto que ele fala, tomai sobre ti o meu jugo, porque ele é suave e é leve. A troca do jugo, do que está pesado para mim e para você, para a troca de Cristo, que é suave e leve, ele só tem como acontecer quando você vai à presença de Deus. Quando a gente busca Ele, e eu amo reconhecer Deus como Pai, porque eu sempre vejo Ele jogando a responsabilidade para si. Se achegue a mim, vinde a mim, venha para mim. A gente devemos reconhecer Deus como Deus, Senhor como Senhor, mas principalmente como Pai. Porque Ele é um bom Pai. Veja que incrível, você tem um Deus que vai lá, Ele faz, Ele manda, o vento para, uma calma. Você tem um Senhor que você presta honra, você eleva a presença, mas você tem um Pai que cuida de você. E às vezes a gente fica com os discípulos, mas se eu fosse os discípulos que vivessem com Jesus, tudo seria diferente. Está dentro de você. Qual é a característica do Espírito Santo? Ele é consolador. Qual foi a última vez que a gente foi consolado por Ele? Aí o vinde a mim, a gente transforma vinde ao outro. Aí a gente volta para aquela questão, nós pegamos o celular e ligamos para o primeiro. Deus não quer que você viva de emergência. Deus, Ele quer que você viva de eternidade. Você sabe a palavra, então você tem esse negócio, mas você já sabe como fazer. E não, você não precisa ter 10 anos de crente. 1 ano, se você focar e entender quem Ele quer, e muito menos às vezes, você já sabe o que você tem que fazer. Então, quando vinha a falta, eu vou para o Jeová Jireh. Quando vinha a doença, eu vou para o Jeová Rafa. E assim vai. Porque Ele joga para Ele, vinde a mim, cansado. Às vezes a gente fica, eu estou muito cansado. Eu falo isso, estou me aprendendo, me corrigindo. Mas de vez em quando eu falo, estou muito cansada. Estou cansada. Aí eu lembro para o pastor, eu olho para o pastor e eu vejo, mas ele está mais que eu. Vem de plantão direto. Então, está tudo certo. Mas, às vezes, nós estamos cansados. E o peso do cansaço, quando vem sobre nossos ombros,
É aí que a gente se desespera mais. Está chegando no corpo. Enquanto estava na mente, estava até bom. Agora, mente e corpo, não consigo. E eu falava muito, que eu estava muito cansada. E Deus falou para mim, olha, você está cansada? Qual é a chave? Vem a mim. Aí você quer estar tentando se justificar para o outro. Olha, eu não vou conseguir participar desse evento aí, que está falando sobre Deus, sobre... porque eu estou cansada. Mais um culto. A gente teve um evento na Zona Norte. Terça-feira. Gotas Proféticas. Liderado por pastor Dinho e Mísia, que são de Petrolina, um casal que pastoreia a igreja de Petrolina, já estão há um bom tempo no ministério, e eles têm o Gotas Proféticas, e eles têm um evento que se chama Plenos, ocorre logo após o seminário de verão. O Gotas Proféticas tratou muitas questões sobre estar perto de Deus, sobre permanecer, sobre romper de uma vez por todas, de você pegar seus gigantes e ter uma chave certeira para apontar e ainda ter uma ousadia de falar, um já foi, vem os outros? Mas, em específico, quando lançou Gotas, eu sabia, é Deus falando, meu povo tem que vir. Os convites que os pastores e as lideranças fazem como igreja, às vezes, para estar num evento extra de culto, para estar numa manhã de oração, não é para satisfazer uma vontade de postar no Instagram, não. É para poder criar em você maturidade e entender. O convite que tiver para eu estar perto de Deus, eu sou a primeira a pegar junto. Porque, cansado ou não, vai ser no chão. É no chão que a gente aprende, é no chão que a gente se submete, é no chão que a gente se sujeita. Então, por mais cansado que você esteja, você não vai trocar esse fardo se você não for a ele. O pastor fez na primeira, acho que foi logo, eu não sei se foi pós-carnaval, pré-carnaval, foi alguma coisa assim, as manhãs de orações aqui na igreja. Era 5 ou 6, pastor? De 5? De 6? De 6, pronto. De 6 da manhã. Eu, com toda a minha rotina, o pastor anunciou, e aí tem aquele grande nome, né? Líderes e liderados, para vocês é uma convocação, aí você já sabe que tem que vir. E eu falei, vamos embora. Mas eu não sou uma pessoa matinal. Não sou matinal. Lá na empresa, minha chefe olha para mim e fala, de vez em quando eu penso, Emily, em só te colocar em um horário, que é o horário da tarde para a noite. Porque pela manhã eu olho para tu e eu não estou sabendo se está trabalhando, se está meditando, se está orando. Falei, não tem problema não. Quando o pastor lançou, eu falei, meu Deus, segunda a sexta. Se eu me comprometi aí, eu vou todos os dias. Isso é uma particularidade minha. É uma particularidade minha. Se eu falei que eu iria, eu vou todos os dias. Eu vou honrar o que eu me comprometi aí. Eu sei que existem questões, você não possa conseguir ir, mas isso é algo pessoal meu. Se eu falei que eu vou por completo. Se eu falei que pego junto, eu pego por completo. Não tem essa questão de quente, não tem essa questão de morno, né? Ou é frio ou é quente. Até porque o frio, ele está frio, mas ele pode ser aquecido. Ele pode esquentar. E aí eu vim. Segunda, terça, na quarta, minha avó levantou no mesmo horário que eu, ela falou, minha filha, pegue suas coisas e já se muda. Que se você sai de 5h30, que eu moro um pouquinho distante daqui, e só chega em casa de 11, eu já não estou lhe vendo. Para você morar lá, um passo. Você vem sábado, domingo, almoçar comigo. Falei, nem sábado, vó, porque sábado tem movimento. Mas eu levo você comigo. Você vai ver essa rotina comigo. E aí, eu vim, né, e Deus, o pastor, foram várias chaves liberadas. Mas uma das chaves que eu peguei nessas manhãs de oração, eu tenho até hoje no meu coração guardada, é: se o meu povo se humilhar e orar. A gente vai ter o curso de oração, e a gente fica pensando, curso de oração, para que um curso de aprender a orar? Eu perguntei isso quando eu fiz o primeiro na Zona Norte. Para que curso de aprender a orar? Estou fazendo rema, já vai entrar no curso de oração. Não tem tempo. Deus tem tempo. Administre seu tempo. Tem tempo. Tem tempo para você chegar. É você que está fugindo. Falei, então, fazer curso de oração. Fui embora fazer curso de oração. E vai ter aqui na igreja. E eu queria deixar isso como cuidado. Ninguém me pediu para falar isso. Pode ter certeza. O convite que Deus está levantando sobre as autoridades eclesiásticas da sua vida, você precisa se atentar para não considerar como convite de um homem. Ah, porque o pastor me chamou, ele já sabe que eu tenho muita coisa, mas eu vou, né? Eu vou para chegar lá e dizer que eu vou bater crachá. Não é para bater crachá. Outra coisa, tira esse crachá. Não é só bater crachá. É você considerar que um homem de Deus que está ali se achegando ao Senhor, teve uma instrução, trouxe, pega junto para ser abençoado. Pega junto para ser fortalecido, pega junto para se achegar. Aonde que você vai se achegar se você não responder ao que ele está te chamando?
Como é que eu posso responder a Deus se eu não reconheço a sua voz? E aí esses convites, esses eventos, eles vêm para nos levar. Eles vêm para nos trazer para perto. Eles vêm para nos amarrar na palavra de Cristo. Amém? Aleluia. Que tempo abençoado. Eu queria que a gente fosse para João capítulo 15. No versículo 3. A gente vai João 15, 3, 4 e depois a gente pula para o 7. Vamos lá. Aqui é bom. Vamos lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Próximo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podes dar, se não permanecerdes em mim. Vamos agora lá para o versículo 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou em vós, pedireis o que quiserdes e vos será... Fale assim, pedir o que quiser. Eu amo adolescente. Na verdade, eu cheguei aqui, eu era adolescente. Aí eu completei 18 anos. Aí os adolescentes que ainda... Por exemplo, a Elisinha. Ela tinha 13 anos quando eu tinha 17. Aí eu completei a maioridade e já estava em posição liderando a Elisinha. Ela olhava para mim, eu acho que ela pensava assim, não entendi muito. Está comigo na adolescência, foi para a juventude. Mas acho adolescente uma coisa muito curiosa. Eu falo que ele é nossos laboratórios, tem de tudo e de todos ali. Em específico nessa igreja, tem de todo tipo de dom. Eles são aqueles que falam, uns profetizam, o outro ensina, mas tudo é uma coisa só. Mas, uma vez eu conversando com um adolescente, ele falou, Reginha, não entendo. Eu gosto quando eles enchem o peito. Pronto, vai vir aí agora, vai lá em Apocalipse abrir os 7 selos, vai me entregar tudo. A Bíblia fala para eu pedir o que eu quiser, que será me dado. Eu falei, é verdade. Ele agora vê, eu oro, eu saio do culto domingo, aí eu já saio do culto orando assim. Oh Deus, o meu desejo do meu coração é que não tenha aula amanhã. Por quê? Porque eu quero descansar. E eu descansando, eu dou descanso aos professores, de não me ver cansado dentro da sala de aula. Outra coisa que eu não entendo. Olha, a gente tem aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O desejo do meu coração é aula quartas, quintas e sextas. Aí tô eu. E assim, a minha cara era impagável. Eu falava, é isso aí. Eu queria saber até onde ele ia. Eu falei, isso. Vamos. Aí o desejo do meu coração, Deus não realiza. Eu falei, entendi, meu filho. Tá certo, venha cá. Antes de você pedir o que você tem para pedir, o que é que a Bíblia fala? Pedir. Falei, não fala pedir. Fala se você permanecer nele. E outra coisa, cuidado, porque Deus não vai dar nada para você estar pedindo fora da palavra dele, não. Então, cabular a aula, colar do lado e reprovar não é o desejo de Deus. Ele quer que seus filhos sejam melhores em tudo que faça. Ele quer que seu filho, que está aqui, pai, ele cresça, ele passe na universidade boa, ele tenha as melhores notas. Aí eu falei, meu filho, você está permanecendo. Qual foi a última vez que você leu essa Bíblia? Não é porque eu gosto da Bíblia no celular. Eu falei, cadê a sua Bíblia de papel que você anota? Está lá na estante de casa. E ele já falou indignado, eu vou pegar, Reginha. Eu falei, eu não estou pedindo para você pegar, não. Eu não estou pedindo para você pegar. Eu estou perguntando se você está permanecendo nele. Eu estou permanecendo, eu venho para o culto domingo de manhã, vocês pedem. Aí de tarde vocês já colocam uma reunião. De noite você... Eu falei, uau, parabéns. Se você soubesse que não é só sobre isso. Eu falei, isso para um adolescente é engraçado, né? A mentalidade de um adolescente, que eles estão crescendo. Eu falei, filho, meu anjo, deixa eu lhe falar uma coisa, guiada por Deus, agora para você. Se não permanece, não tem pedido. Mas Deus quer que eu superabundeje, que eu tenha abundância. É verdade, mas é nele. Antes da gente encher nosso peito, cheio de autoridade para pedir, vá olhar se você permaneceu. Vá olhar se você plantou. Qual é a lei da semeadura? Qual é a lei da semeadura? Você planta para colher. É algo que já é certo.
E não fazemos isso por um protocolo. Tem que dar. Não tem que dar, não. É uma honra dar. É uma honra você pegar junto. Tem que dar nada, rapaz. Eu falei para ele, é só permanecer. A gente vê muito crente frustrado de não ter o que quer, mas a gente esquece um pouco de olhar. Será que esse irmão está pegando junto, está permanecendo? Às vezes vem uns falar umas coisas assim, eu fico, amém. Se eu não responder muito, é que eu já não quero falar no assunto. Eu fico, tá certo. Se eu mudar de assunto, então, não estou lhe ouvindo. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, quando você olha para a sua vida, e não colocando o outro, mas colocando você, a gente só tem o direito de pedir, como filhos de Deus que somos, e temos autoridade, e somos sacerdotes, e temos uma nação santa para alcançar e outras coisas, se a gente está permanecendo naquele que nos dá. Um filho, ele não chega do nada depois de passar um ano sem falar com o pai, e dizer, pai, hoje eu quero um notebook, um PlayStation. Não, tem que ter relacionamento. Seu pai tem que ver suas notas, seu pai tem que ver seu desempenho para ele ter prazer em lhe dar. Para você não chegar nem no nível de pedir mais. É o nível que você está tão perto do Senhor, é o nível que Ele já sabe tanto que você quer, que Ele sabe, que antes de você falar, já está aqui. Antes de você pedir, já estou te dando. O banquete. Deus, Ele tem um banquete para nos oferecer. Amém? Amém. O louvor pode vir. Acabou o tempo. Brincadeira. Eu queria só que a gente visse uma coisa. Em específico, Deus me disse algo sobre isso que a gente vai ler, que se chama A Peneira que Dispersou. Queria que a gente fosse rapidinho lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Qual é o contexto? Jesus estava para ser pego, para ser crucificado, e não, Jesus não foi pego de surpresa. Existia um plano que ele já estava ciente sobre o que tinha que passar. E ele a todo tempo falando para os meninos, olha, vai chegar um dia que você pega, vocês, entendeu? Os meninos, Senhor, para onde tu vai? Tinha um grupo do, para onde tu vais que eu vou contigo. Tinha outros grupos que falavam, o que ele está falando, hein? Não está entendendo, não. E aí Deus chega depois e chega para Pedro. Aí ele fala, Simão, Simão significa ouvinte, ouvir. Então está dizendo para Pedro, Pedro, tu que ouves agora e presta atenção? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Próximo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus já estava falando da negação de Pedro. Pedro negou 3 vezes. Jesus estava dizendo, olha, tu vai se dispersar, mas não se preocupa não, eu já intercedi por ti. Tem uma versão, quando a gente vai para o versículo 31, tem uma versão que fala assim, Simão, eis que Satanás vos requereu. O que é requereu, Emily? É pedir. É ter uma autoridade de dizer assim, eu quero. É requerer. É quase como se estivesse mandando, me dê. Quero testar teu filho agora. Aí tem uma versão que fala, Satanás aleluia, Satanás vos reclamou, vos requereu para vos peneirar como trigo. Uma vez eu cheguei bem corrida, só deu tempo de olhar para minha avó e falar assim, você vai ver eu citar muito minha avó, porque eu moro com a minha avó. Aquele famoso criada com vó. Sim. Mais uma vez eu cheguei super apressada e minha avó disse, eu estava passando, ela fez assim, ó. Tem massa de tapioca na cozinha, faz. O queijo já está separado. É uma das coisas boas, né? Está tudo pronto, a roupa é passada, é uma coisa, aleluia, glória a Deus. Ela falou, faz. Aí eu falei, vou fazer. Nesse dia, eu falei, estou muito apressada, estou escalada, tenho que chegar. Eu ia jogar. De onde estava a massa? Dentro da frigideira. Eu acho que nessa hora, Deus falou para minha avó, dá um grito de onde está. Eu só ouvi a seguinte coisa. Emily, por mais apressada que você estiver, se você não peneirar, não vai descer sobre a sua garganta e você não vai comer, perdeu tempo. Eu falei, eita, como é profeta! Eu ia mesmo não peneirar. Ela falou, peneire. Aí eu falei, eu vou, peneira. Não, peneire. Você vai entender porque você tem que peneirar. Eu falei, vamos peneirar. E o tempo passando. E eu peneirando, ela falou, tu tá olhando para baixo? Eu falei, minha avó, tô não. Tô peneirando isso aqui para poder botar, fazer, dobrar, tá pronto. Ela, não, Emily, olha para baixo, como é que tá saindo? Aí eu disse, bem assim, fino. Ela, pronto, fino. Aí eu saí
saí, acho que eu vim para a igreja e voltei para casa. Na revelação chegou. No caminho de volta para casa, que é um tempo, você tem tempo para pensar. Aí Deus falou comigo, o que é que tua avó falou contigo hoje? Eu falei várias coisas, mas uma das coisas que ela falou foi para eu peneirar. Ele falou, certo, para que serve a peneiração, né? Para sair refinado. Eu falei, amém, Senhor, para sair refinado. Ele, como é que estava a massa? Descendo. Eu falei, eita, que o diálogo vai ser longo. Eu já sentei assim, eu falei, Deus vai falar comigo agora. Vai chegar a revelação. Ele falou, pronto, a massa sai fina e refinada. E é uma massa leve, que você no instante faz. Quanto tempo durou para você fazer depois que você peneirou? 1 minuto, se máximo. Deu tempo de virar e desvirar. Colocar o recheio e fechar. Pronto, Deus falou comigo. Ele falou, Emily, deixa eu te falar, Satanás muitas vezes vai peneirar você. Vai pegar você para fazer isso aqui, ó. Mas deixa eu falar, tem um sumo sacerdote que já intercedeu por você. Deus, ele falou para mim o seguinte, quando ele falou comigo, a peneiração que afastou, a peneiração que nos tira da posição de estar perto de Deus. Às vezes a gente não está, olha, aguentando o processo de ser peneirado. E quando está, às vezes está tão perto de sair fino, está tão perto de você saber como que iria concluir isso aqui, você tira seus 2 pezinhos e sai do barco. Deus, ele está falando para a gente como igreja o seguinte, olha, escuta bem. A peneiração, ele virá sobre esses tempos. Mas o que ficar em cima, que não passar pela peneira, é todos os pecados. Todas as prisões que nos levam a ficar preso, a não avançar. O que ficar em cima é o grosso, é o que não dá para você levar daqui para diante. O que ficar em cima é para as pessoas que verem você hoje, no dia de hoje, ministrando a palavra, é olhar para você e entender muito mais, é sobre Cristo. A peneiração que Deus falou para Pedro foi porque os discípulos, Jesus foi levado, crucificado e os meninos se dispersaram. Levaram o mestre dele, vai para onde? Levou o pastor. E agora? Tá pastor Roosevelt, levou o pastor Roosevelt. Quem fica? Você já começa a calcular. E agora? Tem uma equipe. E a equipe fala assim, não sei, vai entrar outro pastor, não sei. Pronto, Jesus foi pego. E os meninos estavam sendo peneirados. Agora, sob Pedro. Houve uma intercessão maior. Por quê? Tu vai se desviar. Mas quando você voltar, vai ser tu e teus irmãos. Então tu vai pegar. E vai existir uma voz de alcance. Como igreja, como corpo de Cristo, você já pode ficando em pé. Nós precisamos entender o que é processo e o que é peneiração, amados. Porque tem coisa que é processo, você vai passar que você não vai nem perceber. Aí foi um processo, passou. Mas tem coisa que você vai sentir. E eu tenho pra mim que Deus, ele quer que a gente sinta mesmo. Porque do mesmo jeito que a gente levanta a nossa mão e nos derramamos para sentir a presença do Espírito Santo, tem provação que a gente tem que sentir na pele. Existirá uma peneira, mas os que forem refinados é aqueles que permaneceram. O convite do Senhor para mim, para a sua vida, é sempre nos achegarmos a Ele. Porque como pai, Ele quer ter seu filho junto. Como Senhor, Ele quer ter suas mãos levantadas, exaltando, agraciando, transbordando. Como Deus, Ele quer seu reconhecimento. Meu Deus faz, Ele é todo poderoso. Nas 3 esferas. Mas nós precisamos entender que a peneira não é motivo para a gente se afastar. Que a peneira é um convite para estarmos mais perto, de nos achegarmos. Que o processo que vai doer é para a gente glorificar Ele. Olha, Senhor, eu sei que está doendo, eu sei que parece que não vai ter solução, mas mesmo assim eu me achego confiadamente ao trono da graça para receber misericórdia. Deus, Ele é um bom pai. Um ótimo pai. Falando do meu pai natural, eu amo meu pai. Meu pai é o cara da minha vida. Cara assim, né? Aqui faz o que tem que fazer por mim. O dono da minha vida é o Senhor, né? Meu pai é o cara. Mas eu descobri esse relacionamento com o meu pai, eu já tinha 14 anos. De 14 para trás a gente teve algumas turbulências também do meu jeito um pouco rude.
Não entendendo nada, um adolescente que não queria entender, só queria respostas. E Deus está falando para a gente, no processo, você pode até me reconhecer como Senhor, como Deus. Mas você vai ser muito mais abençoado quando você me reconhecer como Pai. Porque na hora que doer, você vai para o colo do Pai. Porque na hora que chorar, você vai ser enxugado pelo Pai. Porque na hora que clamar, você vai estar clamando a mim. Como Pai. O convite é esse, como igreja, estar nos achegando. Está perto. Amém? Vamos levantar nossas mãos, vamos orar um pouco.